sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo. Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Bom dia, graça e paz. Leiamos a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, dos versículos 24 a 27. Os dois fundamentos. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui Mateus vai colocar os dois fundamentos. Ele compara aquele que ouve e pratica os ensinos de Cristo como um homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem os problemas, cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e vem contra aquela casa, que não desaba, porque o seu fundamento é firme, o seu fundamento é os ensinos da palavra de Deus. Mateus também compara aquele que ouve e não pratica o ensino de Cristo, como um homem insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Vem, cai as chuvas, transbordam os rios, sopram os ventos e vem de ímpeto contra aquela casa, que acaba desabando, sendo grande a sua ruína. Os dois fundamentos nos ensinam uma lição. Quando nós ouvimos e praticamos a palavra de Deus, os ensinos da sua palavra,
o nosso fundamento é perfeito, é forte e eficaz e não deixa que a nossa vida, que a nossa casa desabe, mas permanece firme. Mas quando nós ouvimos e não praticamos essa palavra, consequentemente, essa construção vem ao chão, porque ela está construída sobre a areia, não tem nenhum fundamento. O fundamento é apenas o conhecimento humano, é apenas a forma que o homem acha de construir a sua vida. Mas quando nós ouvimos e nós praticamos os ensinos de Cristo, lemos a sua palavra, colocamos em prática, aplicamos nas situações diárias da nossa vida, a nossa casa permanece de pé. Então, que os ensinos de Cristo seja o fundamento de toda a nossa vida, que todas as áreas da nossa vida sejam guiados por esses ensinamentos, que possamos utilizar os meios de graça que Deus nos deu através da sua palavra, que possamos estar aprendendo através dos meios que Ele nos dispensou, como a escola bíblica dominical, que possamos utilizar esses meios de forma a aprendermos e colocarmos em prática na nossa vida. Nesse momento nós vamos louvar a Deus com 2 cânticos e logo mais o pastor Cláudio estará ministrando mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Vamos louvar e aprender da sua palavra. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da
Graça e paz, meus amados irmãos, que Deus esteja abençoando sua vida, que Deus esteja abençoando seu lar neste momento. Que tenhamos dias melhores, que tenhamos dias de oportunidade de nos encontrar novamente, congregar lá no nosso local de culto, ter nossas reuniões presenciais. Enquanto isso, que Deus supra as necessidades da sua vida e Deus supra as necessidades do seu lar. Nós vamos ler hoje Mateus capítulo 4, 23 a 25. Então abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4, dos versos 23 a 25, que diz assim: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões os seguiam. Aqui fala sobre um ministério impactante de Jesus. Jesus atingia toda a Galiléia. Jesus ensinava nas sinagogas, pregava o Evangelho, curava toda sorte de doenças. Ele caminhava, e à medida que ele caminhava, uma grande multidão o seguia. Aqui o Evangelho fala que a sua abrangência ministerial geográfica atingiu toda a região de Decápolis. Nós já mencionamos que eram 10 cidades cirofenícias, que ficava 9 do outro lado do Rio Jordão, do outro lado do Mar da Galileia, e uma ficava do mesmo lado de Cafarnaum. Jesus também percorre toda a Judéia, percorre Jerusalém. O texto fala que ele ia às margens do Rio Jordão, atingindo várias cidades. Desejamos também que em nossos dias a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus seja impactante também. Que o Evangelho de Jesus chegue a todos os povos. E nesse sentido, as igrejas evangélicas, genuinamente evangélicas, elas tentaram estabelecer pactos para fortalecer a obra missionária. E hoje nós vamos falar sobre o Congresso de Lausanne, que é essa tentativa de estabelecer parâmetros corretos, bíblicos, para a pregação do Evangelho, e também aliança entre denominações para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. As igrejas históricas do protestantismo da Europa e do Atlântico Norte, várias igrejas da África, da Ásia, da América Latina, procuravam alinhar temas importantes na defesa do Evangelho, principalmente temas em termos de cooperação, de evangelismo e de missões. Depois da Segunda Grande Guerra Mundial, conselhos das igrejas se reuniram para poder então tratar sobre missões. Fizeram vários congressos importantes, encontros, para poder haver termos de cooperação na propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Alguns exemplos é a Conferência Mundial de Edimburgo, ela acontece em 1910. Houve também a Conferência de Missões Estrangeiras da América do Norte, vai acontecer lá em Nova York em 1913. O Congresso de Ação Cristã na América Latina, no Panamá, em 1916. O Congresso Mundial de Evangelização, que ocorre em Berlim, em 1966. Hoje nós vamos destacar o Congresso de Lausanne por ser considerado um dos mais importantes encontros para tratar o tema missões. Ele é importante por causa do envolvimento de renomados evangélicos, nomes de importantes
pastores que estavam presentes, como Billy Graham, que é considerado o fundador do Pacto de Lausanne, do Congresso de Lausanne, John Stott, Francis Schaeffer. Ele é muito importante por causa do envolvimento de muitas nações e muitas denominações durante o Congresso. O Congresso ocorreu na cidade de Lausanne, na Suíça, no dia 16 a 25 de julho de 1974. Houve uma participação de 2.473 pessoas, representantes de igrejas e denominações, como também mais 1.000 observadores que estavam ali presentes. Eram representantes de mais de 151 países, de mais de 135 denominações evangélicas, e todos os continentes estavam representados neste congresso. O congresso era uma resistência evangélica aos ataques do existencialismo, contra a teologia liberal que negava os milagres de Cristo nas Escrituras, e um racionalismo mundano da fé cristã que começava a adentrar as igrejas. O Congresso de Lausanne também procurava estabelecer uma base teológica bíblica sobre a compreensão da mensagem do Evangelho. Qual o seu fundamento? Qual é o seu alvo? Procurava combater uma visão missionária esvaziada de um fundamento sólido das Escrituras Sagradas. Pretendia combater o Evangelho de ideologias políticas esvaziadas de Cristo e da Bíblia. Pretendia combater movimentos sociais que enfatizavam apenas a obra social e não proclamava o Evangelho, a Bíblia, a Palavra de Deus. Também procurava anunciar um Evangelho que também tinha compromisso com a sociedade, com os problemas da sociedade. O pastor Alderi Souza Matos, da nossa igreja presbiteriana, ele diz o seguinte sobre Lausanne: permaneceu firmemente evangélica, acentuando a autoridade da Bíblia, singularidade de Cristo e as necessidades de evangelização. Produziu algumas mudanças bem definidas na teologia evangélica de missões. O Pacto de Lausanne foi muito além das declarações evangélicas tradicionais, demonstrando que o evangelismo bíblico, inseparável de responsabilidade social, do discipulado cristão e da renovação da igreja. O Pacto de Lausanne foi a declaração elaborada por um comitê liderado pelo pastor John Stott na 35ª reunião extraordinária do Supremo Concílio, que aconteceu em 2012. A comissão que foi nomeada para elaborar uma filosofia de missões da IPB cita o Pacto de Lausanne como referência para a sua elaboração de uma filosofia missionária. A PMT, Agência Presbiteriana de Missões, Agência de Missões Presbiteriana Transcultural, também faz referência ao Pacto de Lausanne como filosofia de missões, citando inclusive essa reunião do Supremo Concílio que norteia, os documentos de missões, de uma filosofia de missões. O Congresso de Lausanne pretendia unir as igrejas genuinamente evangélicas no propósito de cumprir a grande comissão de Cristo Jesus. Eu vou destacar alguns pontos do Pacto de Lausanne, em decorrência da Conferência
Mundial de Lausanne. Eu vou destacar o propósito de Deus, é um dos itens do Pacto de Lausanne. Esse ponto, o propósito de Deus, o primeiro ponto do Pacto de Lausanne, ele vai falar da fé no Deus Trino e no seu governo soberano. Diz assim: afirmamos a nossa crença no único Deus eterno, Criador e Senhor do mundo, Pai, Filho e Espírito Santo, que governa todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Também vai falar sobre a vocação do povo de Deus para glorificar o nome do Senhor e proclamar o seu evangelho. Diz assim: ele tem chamado do mundo um povo para si, enviando novamente ao mundo como seus servos e testemunhas, para estender o seu reino, edificar o corpo de Cristo e também para glorificar o seu nome. O segundo ponto do Pacto de Lausanne é a autoridade e o poder da Bíblia. Nesse ponto diz que a Bíblia é inspirada em sua totalidade, é a palavra de Deus. E vai citar uma frase, inclusive, do Catecismo Maior. Diz assim: afirmamos a inspiração divina, a veracidade e a autoridade das Escrituras, tanto do Velho como do Novo Testamento, em sua totalidade como única palavra de Deus, escrita e sem erro. Tudo que ela afirma é a única regra infalível de fé e prática. Então essa é a frase do Catecismo, é a única regra infalível de fé e prática. Nesse ponto ainda, vai dizer que a palavra de Deus ela é poderosa para cumprir o propósito de anúncio da salvação. Diz assim: também afirmamos o poder da palavra de Deus para cumprir o seu propósito de salvação. Ainda nesse ponto, é uma mensagem que deve ser pregada para toda a humanidade, e é uma mensagem atual. Diz assim: a mensagem da Bíblia destina-se a toda a humanidade, pois a revelação de Deus em Cristo e nas Escrituras é imutável. Através do Espírito Santo fala ainda hoje, e através do Espírito Santo ilumina as mentes do povo de Deus em toda a cultura. Um terceiro ponto que vamos destacar hoje é a unicidade e a universalidade de Cristo. Nesse ponto diz que há um só Salvador e um só Evangelho. Diz assim: afirmamos que há um só Salvador, um só Evangelho, embora exista uma ampla variedade de maneiras de realizar a obra de evangelização. Ainda nesse ponto, diz que a revelação natural que os homens têm de Deus não é suficiente para salvar, não pode salvar. Diz assim: reconhecemos que todos os homens têm algum conhecimento de Deus, através da revelação geral de Deus na natureza. Mas negamos que tal conhecimento possa salvar, pois o homem, por sua injustiça, suprimem a verdade. Nesse ponto vai falar contra o sincretismo religioso. Também rejeitamos como depreciativo de Cristo e do Evangelho todo e qualquer tipo de sincretismo ou diálogo cujo pressuposto seja de que Cristo fala igualmente através de todas as religiões e ideologias. Fala sobre Jesus como o único Salvador. Jesus Cristo sendo Ele próprio o único Deus homem, que se deu em uma só vez em resgate pelos pecadores. É o único mediador entre Deus e o homem. Não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Nesse ponto, fala sobre o homem precisa da salvação por estar separado de Deus por causa dos seus pecados. Diz assim: todos os homens estão perecendo por causa do pecado. Mas Deus ama a todos os homens, desejando que nenhum pereça, mas que todos se arrependam. Entretanto, os que rejeitam a Cristo repudiam o gozo da salvação, condenando-se à separação eterna de Deus. Aqui se posiciona também contra o universalismo. Diz assim: proclamar Jesus como Salvador do mundo
não é afirmar que todos os homens automaticamente ou ao final de tudo serão salvos. E muito menos que todas as religiões ofereçam salvação em Cristo. Sobre a evangelização e o senhorio de Cristo ainda nesse ponto. Trata-se, antes de proclamar o amor de Deus por um mundo de pecadores e convidar todos os homens que se entreguem a Ele como Salvador e Senhor, no sincero compromisso pessoal de arrependimento e fé. Jesus Cristo foi exaltado sobre todo e qualquer poder. Anelamos pelo dia em que todo joelho se dobrará diante dele, toda língua confessará como Senhor. Em 1974 para cá, ou seja, do Congresso de Lausanne para cá, houve muitas mudanças em relação à pregação do Evangelho de Cristo. Acompanhamos o Evangelho enfraquecer nos países da Europa, nos Estados Unidos. Vimos o movimento evangélico se fortalecer na América Latina. Vimos igrejas históricas perderem forças para um movimento pentecostal desagregado de uma identidade histórica e exaltando, o personalismo. As igrejas históricas chegaram a perder muita força. As denominações perderam força, ou seja, as suas identidades como denominações perdeu força para o personalismo. Personagens perversamente carismáticos passaram a ganhar mídias e distorcer o Evangelho de Cristo. Mas entre a primeira e a segunda década do segundo milênio, nós vimos um retorno às forças das igrejas reformadas e históricas. O pastor Augusto Nicodemos ele afirma o seguinte sobre o Pacto de Lausanne. Por fim, veio a ênfase do Evangelho integral muito ligada ao Pacto de Lausanne, que chega muito próximo ao ideal, mas carece de mais tradição, mais história, no país onde não existe a tradição dos evangélicos, influenciando as leis, a política, os governadores, os governantes. Por isso também não se firmou. O que ele está afirmando é que o Pacto de Lausanne oferece uma boa base. Mas existem outros fatores de missões que o Brasil é carente. É carente da tradição histórica. Isso significa a força da tradição reformada que levou à mudança de países como Alemanha, Suíça, Inglaterra, a formação dos Estados Unidos, que transformou a Escócia e muitos países da Europa. Afirma que a tradição evangélica no Brasil ela não consegue ter uma ética capaz de transformar as leis, mudar a política, o governante e o modo de vida, muitas vezes, das pessoas. Nós estamos no meio de uma grande epidemia mundial. Muitos evangélicos estão perdidos, outros isolados, abatidos, sem saber o que fazer. No entanto, outros se unem em torno da pregação do Evangelho de Cristo. Se unem no socorro aos necessitados, em orações constantes pela nação, pelas pessoas. Se unem em assistência espiritual às pessoas que estão isoladas. Nossa postura cristã individual e a nossa postura como igreja, ela é determinante neste momento para impactar o mundo como luz e como sal. A nossa negligência nesses dias poderá ser muito prejudicial para o caminhar da igreja em nossos dias. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos abençoando. Vamos orar nesse instante. Querido Deus, agradecemos, ó Deus, pela expansão do Evangelho pelo mundo.
Ó Deus, queremos te agradecer pelo exemplo de Cristo Jesus, do seu ministério, a sua vida entregue, ó Deus, neste mundo, em sinal do teu grande amor, da tua misericórdia de salvar os teus filhos, os teus eleitos. Queremos te louvar, ó Deus, pelo ministério de Cristo, porque ele é referência e desafio para todos nós. Queremos te louvar, ó Deus, porque o Senhor em alguns momentos moveu o coração dos teus servos, pastores, líderes das igrejas, no intuito de proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Vivemos dias difíceis, ó Deus, dias em que a pandemia do coronavírus faz com que a sociedade, ó Deus, viva enfermidades, doenças, sofrimento, lutos. Ó Deus, problemas econômicos, isolamentos e tantos outros problemas, que o Senhor tenha misericórdia. Derrame da tua misericórdia, da tua graça e do teu perdão. Faça cessar essa pandemia. Use a tua igreja na proclamação do Evangelho. Assista, ó Deus, aqueles que sofrem, aos necessitados. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Deus continue abençoando. Amém.